Olá, meus queridos, bom dia. Que a graça do Senhor esteja com vocês. Novo ano na presença do Senhor, para o adorar, para o servir e também para crescer na sua presença, para o louvor e glória do seu nome. Já quero desejar um ano de paz e de bênção para todos os irmãos que eu ainda não vi, estou vendo pela primeira vez agora, nos vimos pela última vez no ano passado, mas está tudo bem. Meus irmãos, o tema desse ano é um tema por demais necessário para os nossos dias. Estaremos nos debruçando nesse ano de 2025 sobre o tema A Igreja Discipuladora. E estaremos repercutindo esse tema no decorrer do ano, sobre a importância, sobre o valor do discipulado e o que é o discipulado. Certamente nós precisamos, antes de pensarmos sobre a prática do discipulado, nós precisamos refletir sobre o que é ser discípulo de Jesus, o que é ser discípulo de Cristo. Nesse primeiro momento, abrindo essa série do ano, eu gostaria de pensar com você sobre o chamado ao discipulado. Gostaria de convidar você, mais uma vez, a fazermos uso das Escrituras. Se você puder abrir a sua Bíblia, no texto sagrado de Mateus capítulo 4, nós iremos reler o texto que foi lido no início da ordem litúrgica, Mateus capítulo 4, verso de 18 a 22. E esse texto, ele faz o registro do chamado de Jesus aos primeiros 4 discípulos. Jesus vai chamando alguns homens para segui-lo e nós temos aqui o início desse processo do discipulado, convite ao discipulado. Mateus capítulo 4, verso 18, nos diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as suas redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Pai, te agradecemos, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é como espada afiada de 2 gumes, que penetra até o mais profundo da nossa alma. Que a tua palavra encontre lugar em nosso coração, que por meio dela possamos ser edificados, exortados e consolados. Te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, a igreja evangélica brasileira, ela tem enfrentado uma crise em 2 frentes. Primeiro, é uma crise de identidade. Muitos não sabem o que é ser cristão, o que é ser um seguidor de Cristo. E, a bem da verdade, esse termo cristão tem se tornado algo muito banal para muitos, porque muitos arrogam para si essa posição de cristão, mas não sabem o que é ser um cristão. Essa crise que a igreja tem enfrentado, ela também é uma crise na sua missão, porque quando nós comprometemos a nossa identidade, nós perdemos de vista a nossa missão, o nosso objetivo, o nosso propósito. Então, a igreja brasileira tem vivido, sim, uma crise, tanto na sua identidade, como na sua missão. E essa crise, ela é caracterizada por uma ênfase que, nos últimos tempos, tem sido dado muito grande ao crescimento numérico. E, muitas vezes, à custa de princípios que são inegociáveis das Escrituras.
Muitos líderes religiosos, em busca do número, dos resultados, têm sacrificado seus pressupostos bíblicos e teológicos, têm aberto mão de valores bíblicos em nome da fama, em nome do número e dos resultados. Fortaleza hoje se tornou a cidade de megas igrejas. Não que isso seja errado ou um pecado, a igreja realmente deve crescer, avançar, mas hoje tem se feito a prática religiosa como algo profissional e muitos estão perdendo de vista qual é a sua missão e qual é o seu propósito. E embora o crescimento seja um mandamento do Senhor Jesus, como nós iremos ver ao longo dos textos que iremos examinar no decorrer desse ano, é essencial refletir sobre as motivações para o crescimento e o método que se tem adotado para alcançar esse objetivo, que é o crescimento. A igreja, em muitos contextos, tem sido mais influenciada por tendências culturais do que por um compromisso genuíno com o discipulado bíblico à luz das Escrituras. E hoje refletiremos no valor do discipulado para um crescimento saudável da igreja. Queremos crescer? Sim, queremos. Mas não queremos sacrificar os nossos princípios bíblicos e cristãos em nome desse resultado numérico. Queremos crescer de forma equilibrada, de forma saudável. E um crescimento saudável, ele não se dá apenas numericamente, mas, sobretudo, se dá espiritualmente, em fé, em maturidade e em virtudes cristãs. Então, antes de crescer numericamente, a igreja precisa crescer espiritualmente. Essa é a fórmula saudável do crescimento da igreja e, consequentemente, do cristão. O texto que está diante de nós, ele registra o convite de Jesus para que esses homens se tornassem seus discípulos. E esse texto nos ensina lições preciosas sobre o convite a ser discípulo e o chamado ao discipulado cristão. O caminho do discipulado, ele começa, meus irmãos, com o compromisso de ser um discípulo de Cristo. Ninguém pode discipular outro se não for um discípulo de Jesus, um discípulo de Cristo. Dallas Willard, ele diz que o termo discípulo, ele vai aparecer no Novo Testamento cerca de 250 vezes. Isso nos remete à verdade de que o discipulado é algo importante, é algo considerável para Jesus e no Novo Testamento. Então, por isso, nós precisamos nos debruçar nessa temática para entender o que é, então, ser um discípulo e como praticar o discipulado saudável, genuíno e, principalmente, à luz da Palavra de Deus, à luz das Sagradas Escrituras. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui o chamado a ser discípulo. Esse é o primeiro convite, o chamado a ser discípulo. O lugar onde se dá aqui o chamado e quem ele é escolhido para ser discípulo, trazem para nós pelo menos duas verdades. Primeiro, Jesus, ele acredita nos desacreditados. O verso 18 começa dizendo o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Quando você lê esse texto de forma desatenta, você não vai perceber nenhum detalhe acerca do que está sendo descrito aqui. Mas se esses homens estavam no mar pescando, significava algo. O quê? Que eles haviam sido rejeitados pelas escolas rabínicas da época. Porque
o discipulado, ele é uma prática considerável para o judeu. Todo judeu passa a sua vida inteira discipulando. Quando a criança nasce, ela passa um tempo com a mãe, chamado período da desmama. Depois ela vai para a companhia do pai. Para quê? Para aprender acerca da lei de Deus. Então o pai tem o dever de passar oralmente toda a lei de Deus para seu filho. É tanto que uma criança, quando completa 13 anos, ela já é capaz de recitar por inteiro o Pentateuco. Os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, ela é capaz de citar de cor. Só aí ela pode celebrar a festa do Bar Mitzvah, que é a festa do filho do mandamento. Porque a partir desse momento, a criança ela é responsável pelos seus atos, tanto diante de Deus, como diante da sociedade. Então, há um cuidado na cultura judaica de passar, de repassar a lei de Deus para os filhos e para a geração seguinte. Essa criança, depois que ela tem esse primeiro contato ali com o pai, para aprender sobre a profissão do pai, porque há também uma construção de um legado. O filho, ele certamente seguirá os passos do pai. E ele, então, aprende sobre a profissão do pai, e ele também aprende sobre a lei do Senhor, sobre a lei de Deus. Depois desse processo, essa criança ela é conduzida para uma escola rabínica. E ali ela vai estudar a lei de Deus até uma determinada idade. Quando os rabinos, eles então entendem que essa criança, ou já adolescente, chegando já na fase adulta quase, não tem aptidão para ser um rabino, ou seja, um mestre da lei, então essa criança, ou esse jovem, ele vai voltar para a sua família e ele vai seguir a profissão do pai. Ou seja, esses homens estavam pescando. Isso significa que eles foram para uma escola rabínica e os rabinos da época, os mestres da lei da época, ao verem o desempenho deles, o que foi que eles chegaram, que conclusão eles chegaram? Que esses homens não tinham aptidão, não tinham capacidade de serem rabinos, de serem discípulos de um rabino. Então, eles são rejeitados pela sociedade da época ou pela casta religiosa da época para serem discípulos. E aí, Jesus, ele quebra todos os protocolos que você possa imaginar, porque ele vai lá e ele escolhe exatamente aqueles que foram rejeitados para serem seus discípulos. Aqueles que a casta religiosa dominante disse, não, ele não serve para ser um mestre da lei, para ser um fariseu ou um rabino. Pois então, Jesus vai lá e escolhe esses homens. Até porque, meus irmãos, o nosso Deus, ele é especialista em escolher os desacreditados. Se você vê a luz das Sagradas Escrituras, Deus ele vai sempre escolhendo aqueles que são rejeitados, que não têm valor nenhum, até mesmo para a sua família. Você deve lembrar de Jacó. Quem apostaria naquele rapaz que enganou o pai, que enganou o irmão, que fugiu de casa? Mas o Senhor havia escolhido ele, antes mesmo dele nascer, para que, através da sua descendência, viesse o Filho de Deus, o Messias prometido. Então, essa escolha, ela não depende de nós, do nosso mérito, ela é graça de Deus. Um outro exemplo é José. Lembram de José? José, ele era rejeitado pelos seus irmãos, odiado pelos seus, ele foi vendido como escravo, ele foi acusado de um crime que não cometeu por causa dessa traição dos seus irmãos. Mas José foi escolhido para liderar sua família. Você deve lembrar de Davi, quando Samuel chega na casa de Davi, que encontra seu pai e os demais irmãos de Davi, e ele ali olha todos os
filhos de Jessé, e o Senhor não havia escolhido nenhum deles. Ele então pergunta se já haviam acabado os filhos. Você deve conhecer bem a história. E Jessé diz então, não, ainda tem um, o mais novo está no campo, cuidando das ovelhas. E Samuel então diz, então manda chamá-lo, nós só sentaremos à mesa quando ele chegar. E quando chega aquele rapaz ruivo, magro, novinho, com apenas 15 anos aproximadamente, e o Senhor então diz para Samuel, esse é o homem segundo o meu coração. Esse é o homem que eu escolhi para liderar esta nação, e o meu nome será exaltado através dele, da sua vida. E Davi então é escolhido em lugar de seus irmãos, que aparentemente eram os mais preparados para aquela função. O nosso Deus, Ele não escolhe ninguém pela aparência, Ele não escolhe ninguém pela sua intelectualidade, porque nós não somos escolhidos pelos nossos méritos, pelo nosso merecimento. Nós somos escolhidos por meio da graça de Deus. O Senhor, então, escolhe esses homens para serem seus discípulos e darem seguimento ao ministério que Ele, o Senhor Jesus, iria iniciar aqui na terra. As palavras de Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, elas reverberam o que acontece aqui às margens do mar da Galileia. Paulo, em 2 Coríntios 4, 7, diz que nós temos este tesouro em vasos de barro, porque a excelência do poder não é nossa, ela é de Deus e não de nós. O que há de precioso em nós não tem a ver com nós mesmos, mas tem a ver com a graça de Deus em nós, meus irmãos. Com a bondade e com o favor de Deus em nós. Então, a primeira verdade que nós podemos destacar e aprender nessa escolha de Jesus é essa, que o nosso Deus acredita nos desacreditados, que Jesus, Ele não escolhe pela capacidade, mas por amor e graça. A segunda verdade é que Jesus é quem escolhe os seus discípulos. O verso 19 vai deixar isso evidente. Diz que ele estava caminhando junto ao mar da Galileia, e ele então vê esses dois irmãos, Pedro e André, e o que ele diz? Verso 19, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então percebam os irmãos, que não são esses homens que escolhem seguir a Jesus, mas é Jesus que os escolhem para ser seus discípulos. É Jesus quem escolhe os seus discípulos. E isso tem relevância por quê? Porque na tradição judaica, o discípulo, ele escolhia o mestre a quem seguir. Depois que ele passava por todas as etapas da formação religiosa, ele então escolhia que mestre ele iria seguir. E ele então passaria a estudar a doutrina daquele mestre, que era chamado de jugo. Por isso Jesus em Mateus 28, 11, ele diz, Jesus 11, 28, melhor dizendo, diz o quê? Quem está cansado e sobrecarregado, venha a mim e tomem sobre vocês o meu jugo. Jugo aí era a doutrina, era todo um compêndio de interpretação da lei que os mestres naquela época, eles elaboravam. Então, havia um mestre da lei. Na época de Jesus, existiam dois mestres muito famosos, Shammai e Hillel, e eram duas escolas rabínicas, onde as pessoas iam estudar, que tinham o nome desses grandes mestres da lei, e a pessoa então passava, o discípulo então passava a estudar a interpretação que aquele mestre da lei fazia. E essa interpretação, esse compêndio, era chamado de jugo ou de gema, né? E eles então estudavam isso. E aí, quando o discípulo estava pronto, já tinha estudado muito e tinha um certo conhecimento, o que ele fazia a seguir? Ele escolhia que mestre ele iria seguir. Mas nós vemos aqui
uma quebra nesse paradigma. Porque aqui não é o discípulo que escolhe o mestre, mas é o mestre que escolhe o discípulo. Vários textos mostram que alguém se torna discípulo de Jesus quando ele, Jesus, o chama. Ninguém pode se tornar um discípulo se não for chamado por Jesus. Muitos que pediram para ser discípulos eram postos à prova nas suas intenções. E geralmente essas pessoas, elas desistiam. Você vai ver isso no capítulo 8 de Mateus, verso 18. Você vai ver isso em Lucas 9, 57, que alguns quiseram ser discípulos, se propuseram a ser discípulos de Jesus, mas quando têm as suas motivações colocadas em prova, desistem. Por isso a experiência do discipulado começa com uma iniciativa divina. Não somos nós que o escolhemos, mas é Ele que nos escolhe. É assim que acontece. Jesus declara essa verdade em João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Que graça saber que nós não o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. Porque se nós tivéssemos o escolhido, talvez já teríamos desistido em algum momento. Mas a segurança que repousa no coração do cristão é saber que Ele nos escolheu e que ninguém poderá nos arrebatar de suas poderosas mãos. Ninguém. Então, como já podemos perceber, essa escolha baseia-se na graça de Deus. Não tem a ver com mérito ou capacidade. Primeiro, esses homens, para o padrão da religiosidade dominante da época, eles não tinham capacidade de serem discípulos. Mesmo assim foram escolhidos. Segundo, eles não mereciam. Eles não eram melhores do que ninguém. Na verdade, ninguém merece. Ninguém merece. Essa escolha, ela é feita em amor e em graça. Então, para compreender o discipulado, é necessário nós analisarmos o uso que a Escritura faz de algumas palavras, de alguns termos que nos ajudarão hoje, nesse primeiro momento, a entender o que é ser discípulo de Jesus. E a primeira palavra que nós temos aqui é a palavra seguir. É a palavra grega koloutel. Essa palavra, ela aparece aqui nos textos do Novo Testamento, porque seguir é o primeiro convite que Jesus faz para alguém. O primeiro convite de Jesus não é para você fazer discípulo, mas é para você ser um discípulo. Esse é o primeiro convite, para segui-lo. Ele diz a Pedro e a André: vinde após mim. Ele diz a Tiago e João: venham. Ele chama-os. Ele diz a Mateus, lá no capítulo 9, verso 9: segue-me. Então, o primeiro convite é para segui-lo. Capítulo 9 de Mateus, verso 9, diz que ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Então, o primeiro convite é: siga-me. Primeira palavra que está ligada a ser um discípulo é a palavra seguir a Jesus. E no contexto bíblico, a palavra grega koloutel, ela tem uma importância significativa. Por quê, meus irmãos? Porque ela vai aparecer 90 vezes no Novo Testamento. E frequentemente essa palavra, ela significa uma única coisa: seguir ou acompanhar. Então, quando Jesus convidava indivíduos para segui-lo, não significava simplesmente andar atrás de Jesus. Mas o que isso significava? Representava uma dedicação em aprender com Ele,
em obedecer os seus ensinamentos e imitar as suas ações. Seguir aqui não é apenas acompanhar, andar atrás. Seguir aqui tem esse contexto, tem a conotação de aprender de Jesus, de aprender com Jesus, de obedecer os seus ensinamentos, de procurar viver de conformidade com o exemplo de Jesus. É isso que significa seguir a Jesus. E é isso que significa ser um discípulo de Cristo. Segui-lo, imitá-lo, ouvir e praticar os seus ensinamentos. Então, seguir a Jesus significa viver a sua vida. Isso fica implícito no verso 19. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. O chamado aqui, meus irmãos, é para um relacionamento para toda a vida com o Mestre, para toda a vida com Jesus. E os discípulos deveriam estar em todo o tempo com Ele. Em Marcos 3,14, nós temos: então designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Então, o primeiro convite é: venha e siga-me, seja um discípulo meu. E esse chamado para ser um discípulo implica em quê? Em estar com Jesus, em caminhar com Jesus. O texto de Marcos deixa isso claro: para estarem com Ele, antes de fazer algo para Ele. E em nome dEle, você precisa ter um relacionamento com Ele. O convite aqui é para deixar a sua vida, abrir mão dela e viver a vida de Cristo. Andar como Ele andou, viver como Ele viveu. Então, discipulado não somente é aprender de Jesus e guardar a sua palavra, mas também compartilhar a vida com Ele, segui-lo mesmo em meio ao sofrimento e até mesmo em meio à morte. Seguir a Jesus significa viver para um propósito. O verso 19 deixa isso claro: e eu vos farei pescadores de homens. Esses homens, eles tinham uma vida, meus irmãos. Eles tinham uma profissão. Eles tinham família. Eles abriram mão de suas vidas para viver a vida de Cristo, ou seja, viveram para cumprir um propósito. Todo discípulo é chamado a essa experiência, para então ser enviado a pregar e se tornar um canal vivo do Mestre, proclamando a vinda do reino de Deus. Em Mateus capítulo 10, verso 1 diz: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então perceba que há um propósito aqui. Você vai viver sob o prisma da vontade de Deus. E para cumprir esse mandato, o discípulo é capacitado por Deus a fazer o trabalho que o Mestre fazia. Porque o mesmo Espírito Santo que repousava sobre Jesus, repousa sobre cada um de nós, sobre cada um dos discípulos de Jesus. Em João 14, 12, Jesus diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Esse é o nosso legado deixado por Jesus. O Espírito que estava sobre Ele e agia sobre Ele, está sobre nós, repousa sobre nós. Seguir a Jesus, em terceiro lugar, significa romper com o passado. O verso 20 diz: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. É interessante porque, ao serem chamados por Cristo, os discípulos deixaram o modo antigo de vida e passaram a segui-lo. O verso 22 deixa isso também evidente. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Isso implica que eles deixaram sua profissão, sua vida,
Havia ali, talvez a vida de pescador não era das melhores na cultura judaica, mas eles tinham uma profissão, eles tinham um meio de vida, eles tinham uma vida. E Jesus, ao chamá-los, eles deixam tudo, eles abrem mão de tudo para segui-lo. Outros textos mostram essa mesma realidade aqui, onde alguém abandonou tudo, abriu mão de tudo para ser um discípulo, para seguir a Jesus. Eles deviam amá-lo mais do que a própria família, a própria vida e os seus bens. Para ser um discípulo de Cristo, é necessário isso, amá-lo acima de tudo e de todos. Vários outros textos deixam isso também evidente, de que para ser um discípulo de Jesus, você precisa abrir mão do seu conforto, da sua segurança, para entregar a sua vida inteiramente a Ele, nas mãos dEle. Uma outra palavra que traduz bem a ideia de discípulo é a própria palavra grega matetes. Essa palavra, que traduzido para o português é discípulo, ela significa aprendiz, indicando alguém que vive em devoção total a Cristo. Isso está em consonância com as palavras de Jesus em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. Então, em primeiro lugar, ser discípulo é segui-lo. Segundo, ser discípulo é aprender dele, é aprender de Jesus. O substantivo aqui grego, matetes, ele vai aparecer, sabe quantas vezes no Novo Testamento? 261 vezes. Ele vai aparecer no Novo Testamento. E exclusivamente nos Evangelhos e no livro de Atos. Isso é interessante, porque nós temos 28 vezes em Atos, e as demais vezes vão aparecer nos 4 Evangelhos. Os evangelistas, então, usam bastante essa palavra discípulo, matetes. Discípulo no hebraico tem outro termo, é talmidim, ou talmide, né? Um talmide ou um talmidim, ele vivia com o mestre e o servia em suas necessidades do dia a dia. Ele se assentava aos pés do mestre para ser instruído por ele, para ouvir as palavras do mestre e para segui-lo durante todo o tempo, a fim de quê? De aprender com ele, de aprender sobre os seus ensinamentos. O verdadeiro discípulo de Jesus, meus irmãos, tem sede por aprender mais dele. Quando alguém é um discípulo de Jesus de verdade, ele nunca acha que sabe demais. Um discípulo sempre quer aprender mais. Quanto mais você tem de Jesus, mais você quer. Há uma sede no coração de um discípulo de Cristo verdadeiro, de ter mais dele, de aprender mais dele. Como Maria, você se aqueda aos pés de Jesus e você abre mão de qualquer outra preocupação e outra distração para estar com Ele, para aprender dele. Infelizmente, essa não é a realidade dos nossos dias, porque muitos estão abrindo mão de estar com Jesus, de aprender com Jesus e de Jesus para estar em qualquer outro lugar. As prioridades hoje são totalmente invertidas de muitos que se declaram cristãos, ou seja, discípulos. Muitos cristãos têm uma relação utilitária com Jesus. Eu vou para receber, eu vou dar para ter mais, ou eu só vou buscá-lo quando eu preciso de algo dele. Não há esse interesse por estar com Jesus, por caminhar com Jesus. Em muitos falta o desejo por aprender mais dele. Essa é a segunda palavra que traduz bem a ideia do que é ser um discípulo. E a terceira e última palavra, e eu vou encerrar nesse primeiro momento, que essa é a primeira parte. A segunda, nós iremos dar continuidade no período do culto da tarde. Mas a terceira palavra que aparece aqui é a palavra mimeomai. Essa palavra, ela é traduzida para o português como imitar. Ser discípulo também
tem o sentido de imitação. Nesse sentido, seguir significa unir-se com Jesus numa comunhão de vida e de destino, a ponto de modelar-se segundo o exemplo de Cristo. Então, perceba como é profundo esse entendimento. Quando o texto sagrado no original, ele apresenta essas palavras, não é por qualquer motivo banal, mas é para nos arremeter a uma reflexão, meus irmãos. É para nos convidar a uma reflexão. Ser discípulo é segui-lo. E segui-lo não é apenas andar atrás dele. É se comprometer. Ser discípulo é abrir mão de qualquer coisa para viver a vida e a vontade dele. Ser discípulo é imitá-lo. É se parecer com ele. A palavra mimeomai aqui, ela enfatiza a imitação do caráter e dos atos de Cristo. Isso significa que nós devemos nos parecer com Jesus. O texto de Atos capítulo 11, verso 26, vai fazer o registro do primeiro momento quando os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. O texto diz que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Foi lá que eles foram rotulados por esse título. Mas o que levou aquelas pessoas ali em Antioquia a chamar esses discípulos de Jesus de cristãos? A semelhança de vida. Eles viviam uma vida tão semelhante à vida que Jesus viveu aqui na terra, que eles passaram a ser chamados de pequenos cristos. Essa é a tradução literal. Uma miniatura, um clone de Cristo. Não é uma aparência física, mas é uma aparência de caráter, de conduta. Eles viviam uma vida tão semelhante à de Cristo, que passaram a ser chamados de pequenos cristos, ou comumente conhecido como cristãos. Então, ser discípulo significa passar por um processo de transformação. E esses primeiros cristãos entenderam que seguir a Jesus exigia comprometimento, sacrifício e uma abertura para mudanças. Os discípulos testemunharam milagres, aprenderam parábolas, vivenciaram ensinamentos que desafiaram as suas perspectivas. A grande verdade, meus irmãos, é que a essência do discipulado cristão é a imitação. Um discípulo deve se parecer com o seu mestre. E nós temos isso nas Sagradas Escrituras. Em 1 João, capítulo 2, versos 5 e 6, olha o que o apóstolo escreve. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Não basta dizer que é um cristão. Não basta. Não basta frequentar uma igreja evangélica. Isso não vai te tornar um evangélico. Não basta. Não basta ter uma Bíblia e andar com ela debaixo do braço. Não basta ter vários versículos bíblicos decorados. Não. E nada do que eu citei aqui é em vão ou desprovido de valor. É importante ter o seu valor. Mas o que eu quero dizer é que isso não significa dizer necessariamente que você é um discípulo de Jesus. O que vai lhe identificar como discípulo de Cristo? Quando você segui-lo. Quando você aprender dele. E quando você ter uma vida tão genuinamente cristã, que a pessoa não vai precisar nem abrir o Evangelho para aprender de Jesus. Basta ela olhar o seu testemunho, o seu exemplo. Porque você é um imitador de Cristo. A sua vida é uma pregação viva. Como Spurgeon falava, nós temos que ser um sermão vivo.
Devemos pregar, abrindo nossa boca e proclamando. Sim, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso implica em falar, em anunciar. Mas se você não vive uma vida cristã, que aponta para Cristo, se você não dá um testemunho que exalte a Cristo e a sua obra, a sua pregação não terá autoridade. Serão palavras vazias, discursos retóricos que não têm poder para influenciar e nem convencer ninguém. Porque as nossas atitudes são a avalista das nossas palavras. Ser discípulo de Jesus é se comprometer em viver de acordo com o Evangelho. Ser discípulo de Jesus significa procurar obedecer tudo o que Ele ordenou. Ser discípulo de Jesus significa se parecer tanto com Ele, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, perdoando, tendo misericórdia, tendo um coração cheio de compaixão pelos outros, que quando as pessoas olham para nós, elas veem Cristo através de nós, através da nossa vida. Amém, meus irmãos? No culto da tarde, se Deus assim permitir, nós iremos concluir esse sermão falando sobre como ser um discípulo. Hoje, nesse primeiro momento, eu destaquei o que é ser um discípulo. Porque nós precisamos partir desse ponto. Saber o que é ser um discípulo de Jesus. Mas, além de ser um discípulo, você precisa saber como se tornar um discípulo. Para depois, você aprender a fazer discípulos de Jesus. Perceba, os discípulos não é meu nem seu, é de Jesus. Nós fazemos discípulos de Jesus, porque devemos imitar a Jesus, apontar para Ele. A nossa vida deve apontar para Jesus.